Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alfabetização. Na verdade, a iniciação da alfabetização, né? Como é que funciona esse processo e quais os recursos que as famílias podem adotar para ajudar a criança nessa fase. Todo mundo sabe que essa fase da alfabetização é uma fase que requer muita atenção, muita dedicação, né? E principalmente muita paciência para ajudar a criança a passar por esse processo sem muito estresse, né? Sem muita ansiedade. Mas o que geralmente acontece, o que a gente observa, é que a ansiedade vem muito mais acompanhada da família do que da própria criança, né? Muitas vezes os pais acabam transmitindo para a criança essa sensação de que precisa fazer rápido, de que precisa aprender logo, que a alfabetização é um processo difícil e que se a criança não se esforçar muito, ela não vai conseguir, enfim. E acaba gerando, né, esse clima de tensão, esse clima de ansiedade, de estresse para a criança. Então, acho que o primeiro passo, e o passo mais importante nessa caminhada, é que a família esteja presente, mas esteja muito consciente do que é esse processo, né? E como facilitar o processo. Então, acho que o vínculo entre a família e o professor, né, a professora de alfabetização, é extremamente importante, é extremamente essencial nessa caminhada, porque a criança também consegue sentir isso, né? Ela consegue entender que ela está tendo o apoio na escola, com o professor que está ali acompanhando e em casa também. O que é muito importante, muitas vezes acontece, é uma divergência, né? Quando a família não consegue acompanhar o processo e não consegue se vincular com a escola ou com o professor que está ali administrando a alfabetização, existe essa divergência. Então, muitas vezes a gente observa que o aluno fica perdido, né? A criança se mostra perdida entre aquilo que ela ouve na escola e aquilo que ela ouve em casa. Então, às vezes a professora, ela determina uma atividade ou ela determina algo que vai ser feito ali e a criança fica perdida em relação a esse comando, porque às vezes ela até traz pra gente, né? Ah, mas a mamãe falou que era assim, ou o papai falou que era de outro jeito, ou a vovó ensinou diferente. Ah, mas por que eu já não aprendo logo a letra cursiva? Enfim, são detalhes que vão acrescentando e às vezes acabam dificultando um processo que é para acontecer de forma orgânica e natural. Então, é muito importante que a família se vincule à escola, se vincule ao professor de alfabetização e caminhe junto nesse processo, né? Tente entender o passo a passo do que vai acontecer, fazendo com que o caminho aconteça gradativamente, né? E também mutuamente. Então, fica muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Eu sempre converso com os meus pais de alunos de alfabetização que, na verdade, a gente tem que unir ali, né? Dar as mãos e caminhar juntos, né? Ter muita calma, muita paciência. É um período que a criança vai se mostrar insegura, vai se mostrar receosa. Algumas crianças acabam dando sinais físicos, né, que antes não apareciam. Então, começa a ter dificuldade para dormir, começa a ter dificuldade em relação à sua autoconfiança, à sua autossegurança. Então, é preciso a gente estar muito juntos, né, e muito seguros do que vai acontecer dentro desse processo, para que a criança se sinta assim também, certo? Durante muito tempo eu observava famílias que traziam para mim algumas dificuldades do tipo, nossa, mas ele já faz 2, 3 meses que iniciou e ainda não tá lendo sozinho. Ah, já faz 2, 3 meses que iniciou na alfabetização e ainda não consegue escrever sozinho. Isso não acontece do dia para a noite, né? A alfabetização, ela não tem um prazo determinado, né? Só para vocês terem uma ideia, considera-se a alfabetização o período que vai do primeiro ano até o terceiro ano, né? É o período da alfabetização. Então, os 2 primeiros anos, primeiro e segundo ano, que chamamos de ciclo básico, eles servem para dar toda a base e fortalecer a alfabetização da criança, né? Então, a gente começa num processo que é basicamente no primeiro ano muito apoiado na escrita, no segundo ano mais apoiado na leitura, e só no terceiro ano é que eles vão de fato trabalhar com interpretação, né? E fazer essa conexão perfeita
para que finalize o processo da alfabetização. Então é importante a gente tomar cuidado em relação a isso e não ficar acelerando demais a criança, não ficar tentando pressionar a criança, né, para ter resultados rápidos. Os resultados vão acontecer de acordo com a maturidade da criança, de acordo com as propostas que vão surgindo no decorrer do processo, né? E aos poucos a gente vai conseguindo unir, né, todas essas pontinhas que estão ali soltas na alfabetização e formando então um ser capaz de escrever, ler e interpretar, ok?